Continuando o nosso curso de alfabetização matemática, agora entrando na parte de álgebra básica, vamos começar com expressões algébricas. O que a gente vai usar aqui, da aula 26 em diante, nessa parte de álgebra, na verdade é o que a gente já viu em aritmética, porque a aritmética é álgebra. A aritmética é a álgebra dos números, é a álgebra numérica. Agora a gente vai ver a álgebra com letrinha, né? Com incógnitas e variáveis, né? Que são letrinhas que representam, na verdade, números. Então, as propriedades da álgebra de variáveis, da álgebra de letrinha, são as propriedades das álgebras de números, tá? Da álgebra de números. Porque, na verdade, cada letrinha dessa representa um número, tá? Por exemplo, esse X aqui podia ser 12, o Y poderia ser 17, por exemplo, que o meu desenvolvimento seria absolutamente igual, tá bem? Legal? Antes de mais nada, vamos lembrar a hierarquia das operações matemáticas, que a gente já tinha visto lá atrás. O que a gente faz primeiro quando a gente se depara com uma expressão matemática? A primeira regra é o seguinte: você vai lidar com as cápsulas, com as caixas, de dentro para fora, tá bem? A caixa mais externa, geralmente a gente representa com chaves. A um pouco mais interna com colchete e a mais interna ainda com parênteses. Mas pode acontecer de só usar parênteses, tá? Pode acontecer de você pegar uma expressão algébrica que só usa parênteses. O parênteses de dentro, o parênteses do meio, parênteses de fora, vários parênteses, tá bem? Isso não é uma regra matemática, parênteses, colchetes e chaves. Geralmente se usa em livro didático para poder diferenciar o que está mais dentro, o que está no meio, o que está mais fora. Mas não é bem assim uma obrigatoriedade, tá bem? Poderia ser tudo parênteses, mas da caixa de dentro para a caixa mais externa. É como se eu tivesse uma caixinha aqui, né, dentro de uma outra caixa, dentro de uma outra caixa. Então sempre da caixa mais de dentro para a caixa mais de fora. Então, se seguir a convenção parênteses, colchetes e chaves, primeiro faz o parênteses, depois colchetes, depois chaves. Mas lembra que isso não precisa ser respeitado. Agora, em relação à hierarquia mesmo das operações, a primeira que a gente vai fazer é a potenciação e radiciação. Por quê? Porque a gente já tinha discutido que a potenciação, na verdade, ela é uma série de multiplicações. Então, ela é uma caixa que tem multiplicações, certo? Então, seria uma caixa mais interna. A multiplicação a gente vai fazer depois, é a divisão. Por quê? Porque a multiplicação é uma série de somas, certo? Ou seja, a multiplicação é uma caixa que contém somas. E por fim a gente faz a soma e a subtração. Tudo isso a gente já tinha discutido lá na aritmética quando a gente falou das operações fundamentais. Então primeiro a gente faz potenciação e radiciação. Por quê? Porque a potenciação é uma sucessão de multiplicações. Depois a gente faz a multiplicação e divisão, porque a multiplicação, na verdade, é um condensado de somas, tá? De adições, e depois faz a adição e a subtração. Entre essas duas aqui não tem hierarquia, potenciação e radiciação, porque, na verdade, a gente já falou que a radiciação é um tipo de potenciação. Entre a multiplicação e a divisão não tem hierarquia, porque a gente já disse também que a divisão é um tipo de multiplicação, multiplica o número pelo inverso do outro. E entre a adição e a subtração, também não, porque a gente falou que a subtração também é um tipo de adição. Porque, na verdade, você tem aqui, no fundo, três operações matemáticas somente. A potenciação e a radiciação é um tipo de potenciação, a multiplicação e a divisão é um tipo de multiplicação, e a adição, a subtração é um tipo de adição. Tá bem? Então vamos ver isso aqui na prática, como é que funciona, manipulando com letrinha. Nossa, é muita letra. Não, relaxa, tá? Imagina que essas letras são números, porque elas realmente representam números, tá? Elas são simplesmente representativas de números. Então eu tenho aqui, ó, 3 vezes o número x elevado ao cubo, vezes 2 vezes o número y ao quadrado, mais... Agora, dentro dessa caixa, eu tenho 5 vezes o número x elevado ao quadrado, a caixa inteira elevada ao quadrado. Vezes, dentro dessa outra caixa, uma outra caixa, é uma caixa vezes a outra,
2 vezes o número y, tudo isso elevado ao cubo, mais 7 vezes o número x vezes o número y, tudo isso multiplicado pelo que está dentro do parênteses, que é 3 vezes o número x ao quadrado vezes y, menos 5 vezes o número x vezes o número y ao quadrado. Então vamos lá, primeira coisa que eu vou fazer, certo? É dar conta dos meus parênteses, das minhas potenciações. Mas se bem que você está vendo que tem um bloco aqui, ó, isso é uma parcela, isso é uma parcela, isso é uma parcela. Né? Eu vou ter que somar essa parcela com essa, com essa. Então essa parcela aqui eu posso já trabalhar independente das outras, né? Porque no final eu vou fazer minhas adições e que eu dessa parcela com essa, com essa. Essa aqui eu já posso trabalhando, tá bem? Eu não preciso esperar tudo acontecer para eu trabalhar essa, eu já posso ir direto. Ó, multiplicação, quando a gente faz multiplicação, a gente já sabe que a ordem dos fatores não altera o produto. Então eu posso multiplicar na ordem que eu quiser. Então eu posso multiplicar o 3 pelo 2, 6. Pelo x ao cubo e pelo y ao quadrado. Agora, eu vou abrir essa caixa. Para abrir essa caixa, eu vou pegar 5x e levar ao quadrado. Lembra que quando eu multiplico, né, um produto, eu multiplico cada um dos seus fatores? Quer dizer, quando eu elevo um produto... Opa, elevo, tá? Elevo. Quando eu elevo um produto a um expoente, eu elevo cada um dos fatores. Então vai ficar 5 ao quadrado, que é 25, x ao quadrado mesmo. Mesma coisa, eu estou elevando ao cubo um produto, então eu elevo cada um dos fatores. 2 ao cubo, 8, y ao cubo. Aqui eu tenho esse cara multiplicado por esse parênteses. Eu tenho a propriedade distributiva, lembra da propriedade distributiva? Vou pegar esse carinha e multiplicar pelo primeiro e vou multiplicar pelo segundo. Então vamos lá, vamos fazer. Vou multiplicar 7xy pelo 3x2y. Como é que a gente faz? Vou multiplicar vários números, né? O 7, o x, o y, o 3, o x2 e o y. Então a gente não vai se preocupar com ordem, porque na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Então vamos lá. 7 vezes 3, 21. X vezes x ao quadrado, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, soma o expoente. É como se tivesse um x elevado a 1 aqui, né? X elevado a 1. Com x ao quadrado, x ao cubo. E aqui é como se tivesse um y elevado a 1 também. Vezes y elevado a 1 de novo, dá y elevado ao quadrado. Agora, 7xy vezes menos 5xy2. Mais com menos, menos. Já tínhamos visto isso lá atrás. 7 vezes 5, 35. X a 1 com x a 1, x ao quadrado. Y1 com y ao quadrado, né? Somos o expoente, y ao cubo. Ótimo. Chegamos nessa minha linha aqui. E aí, já dá para somar o 6 com... Não, calma. Primeiro tem que fazer a multiplicação. Tem uma multiplicação aqui, ó. A multiplicação antes da adição. A adição é a última coisa que a gente vai fazer, ó. Última coisa que a gente faz é adição e subtração. Então vamos lá, vamos com calma. Então eu sou obrigado a repetir, porque eu não posso somar, tá? Essa parcela eu não posso misturar com as outras. Agora, 25 vezes 8. Pô, professor, 25 vezes 8 de cabeça? Ah, 25 vezes 4 dá 100. 25 vezes 4 dá 100. Sobra um 2 daqui, né? 100 vezes 2, 200. Acabou. E aí, repete x2, repete y3. Lembra que eu posso fazer na ordem que eu quiser. Mais 21x3, y2, menos 35, x2, y3. Agora vamos lá. Vamos somar. Só que eu não posso somar banana com laranja. Lembra dessa história? Tem que somar banana com banana, laranja com laranja. Então, olha só. Aqui eu tenho x3, y2. Aqui eu tenho x3 e y2, são semelhantes. Eu somo semelhante. Aqui, ó, eu tenho x2 e y3. E aqui eu tenho x2 e y3. Eu vou somar. Então vai ficar 6x3 y2 mais 21x3 y2. 6 bananas mais 21 bananas. Chama isso aqui de banana. Aqui, ó. 6 bananas mais 21 bananas dá 27 bananas. x3 e y2. Agora, 200 maçãs, que é o x2 e y3, menos 35 maçãs,
200 menos 35, 135 maçãs, que é o x2y3. E a gente conseguiu, né, simplificar essa nossa expressão algébrica. Vamos para mais uma, agora com divisão. Vamos lá. Ó, dentro desse parênteses, vamos identificar os elementos. Dentro desse parênteses eu tenho 2 que multiplica x ao quadrado, que multiplica y ao cubo. Tudo isso elevado ao cubo. E aí depois eu vou multiplicar por essa caixa aqui inteira, que tem 3 vezes x elevado à sexta, mais 4 vezes x elevado ao cubo e y elevado ao cubo. Menos 16 vezes x a 12 vezes x a nona, menos 8 vezes x a nona vezes y a 12. Tudo isso dividido por 8, x a nona, y a nona. Ótimo, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar essa potenciação aqui. 2 elevado ao cubo. Ah, lembrando, quando eu elevo um produto, eu elevo cada uma das suas, né, dos seus fatores. 2 ao cubo, 8. X ao quadrado ao cubo, lembra da potência de potência? Potência de potência, lembra que eu multiplico o expoente? 2 vezes 3, 6, x a sexta. Potência de potência de novo, multiplico o expoente. 3 vezes 3, 9, y a nona. Lá dentro eu repito, 3x6 mais 4x3, y3, e repito todo o resto sobre x9, y9. Agora eu vou fazer a minha distributiva, eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou distribuir, porque a multiplicação distribui em relação à adição. A multiplicação que eu estou fazendo desse cara por esse bloco distribui em relação à adição. Vamos lá. 8 vezes 3, 24. X a sexta com x a sexta, multiplicação de potência de mesma base, repete a base, soma o expoente, 6 mais 6, x a 12. E ficou o y a 9 lá sozinho. Agora, 8 vezes 4, 32. X a sexta com x ao cubo, soma o expoente da x a nona. X a nona com y a nona com y ao cubo, dá 9 mais 3 dá 12, y a 12. Então vai ficar 32, x9, y12 aqui. Menos 16, x12, y9, menos 8, x9, y12. Opa, tem alguns aqui que são semelhantes. Vou marcar os semelhantes? Aqui tem x12, y9 e aqui tem x12, y9. Aqui tem x9, y12 e aqui tem x9, y12. Então, eu somo semelhante, né? Somo uma banana com banana, maçã com maçã. Então, eu tenho aqui, ó, 24x2, y9 menos 16x12, y9. Então, são 24 bananas menos 16 bananas. Vai dar 24 menos 16, dá 8 bananas. 8x12, y9. 32, x9, y12 menos 8, x9, y12. Então, são 32 maçãs menos 8 maçãs, dá 32 menos 8, dá 24 maçãs, que é 24, x9, y12. Então, está tudo dividido por 8x9, y9, então posso pegar essa parcela por 8x9, y9, mas é a outra parcela que eu achei, dividido por 8x9, y9. E agora é simplificar, ó. y9 vai embora, 8 foi embora, divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai o expoente. 12 menos 9, x ao cubo. Aqui, ó, x9 foi embora, 24 dividido por 8 dá 3, e y12 dividido por y9, divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai o expoente. Então vai ficar 3y elevado a 12 menos 9, que é y ao cubo. E aí nós temos x3 mais 3y3. Tá bem? Então, manipulação de expressão algébrica é a mesma coisa que manipular números, porque na verdade esses números, essas letrinhas representam números. Então, se você aprendeu bem a álgebra numérica, você tem agora a álgebra de variáveis, tá? Que na verdade é a mesma coisa. A única diferença é que você está lidando com
letrinhas que representam números. Na verdade, fica mais fácil. Pensa bem, se o x fosse 17 e o y fosse 19, ia dar muito mais conta. A vantagem de você trabalhar com variáveis é, primeiro, que essa expressão ela pode representar, na verdade, muitas contas. Para cada valor de x e y que você colocar aqui, essa expressão representa muitas contas. E independente do valor que x assumir ou que y assumir, aquela expressão lá de cima é igual a essa daqui. Então a gente simplifica. A gente não simplifica uma conta só, né, como a gente fazia, né, porque afinal de contas, se x fosse 17 e y fosse 19, isso aqui daria um valor único. E eu teria uma simplificação de uma conta só. Mas como aqui o x pode assumir qualquer valor e o y pode assumir qualquer valor, a gente fez uma infinidade de contas aqui. O x podia ser 215, o y 317, que ia dar exatamente a mesma expressão final. O x poderia ser 3 e o y 2, que ia dar exatamente a mesma expressão final, substituindo o x por 3 e o y por 2. Então, a vantagem da gente trabalhar com as expressões algébricas é que, na verdade, a gente não faz uma conta só, a gente faz uma infinidade de contas ao mesmo tempo, mas é claro, você precisa dar aquele saltinho de abstração, né? Antes você trabalhava com um valor mais concreto, né? Que era 2 unidades. Aqui era 3, no y3, 3 unidades. Ou então o x17, o y19, né? Era algo mais concreto. Agora passou a ser algo mais abstrato. O x pode assumir qualquer valor e o y também. Porém, você fez uma infinidade de contas de uma vez só. Com um único raciocínio, você fez uma infinidade de contas. Legal? Então, nos vemos na próxima aula.